Olá, muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui para iniciar mais uma meditação da Palavra de Deus. E iniciaremos com a oração. Ó Senhor, nosso eterno Deus e Pai, te colocamos em tuas mãos para que o Senhor assim venha nos inspirar nesta meditação da tua palavra e assim falar aquilo que o Senhor o desejar. Para a honra e a glória do teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje, quinta-feira, 19 de março de 2026. Temos como título desta meditação, Quem é o seu Deus? Começamos aqui com esta pergunta, que é o título dessa meditação. Quem é o seu Deus? Vamos refletir, que há muitas pessoas que não creem em Deus. Vamos refletir nisto. Quem foi e como veio a existência da vida, do sol, quem domina o mar, as estrelas, quem nos faz respirar, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, 28, 29. Quem é? Deus. E Deus, o que Deus é? É um ser supremo, soberano, o qual é digno de todo louvor e toda glória, todo poder, toda majestade lhe pertence. Mas por que só Deus deve ser adorado? E porque somente Ele é Deus? Porque Ele é a essência de tudo. Ele é desde a eternidade e somente Ele tem o poder de fazer todas as coisas. E Ele é um Deus santo, é um Deus que não há vaidade e que há verdade e amor. Ele é quem fez todas as coisas e tem todo o controle no seu poder, porque Ele é amor, Ele é sabedoria, Ele é um Deus justo e que quer o melhor para nós e nos dá a vida aqui abençoada e a vida eterna para todos aqueles que o reconhecem como Deus e que o escolhe para o adorar, pois Deus assim nos fez para o adorar. Este é o Deus de toda a criação, o único Deus existente e que é Deus. Nós iremos falar nesse tema, quem é o seu Deus, porque para algumas pessoas o Deus delas pode ser outra coisa que não é o verdadeiro Deus. E esse outro Deus com D minúsculo, que pode ser deuses, o Deus de outras pessoas, ele pode ser influenciado, ele pode ser existido no coração das pessoas de várias formas, com vários tipos de sentimentos. Então vamos ler como texto básico, só um versículo que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo de número 24, que diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Pronto, aqui está. Deus, por meio do seu Filho Jesus, falando que não se pode servir a dois deuses. Ou você realmente conhece a Deus como o único Deus,
o Deus maravilhoso de amor que nos dá a salvação, que nos dá a vida, ou escolhe a outro Deus, que neste trecho aqui, Mamon significava o Deus das riquezas, o Deus desse mundo, tudo que é desse mundo. Então, vamos iniciar falando as seguintes palavras. Vamos falar apenas de duas pontuações, mas de início vamos dar uma introdução aqui falando dessas seguintes palavras. O Deus, com D minúsculo, o Deus, para algumas pessoas, pode acontecer de ser aquilo que elas mais se apegam, aquilo que você mais se apega, coloca todo o seu coração, todo o seu sentimento, todo o seu prazer naquilo, aquilo poderá ser o seu Deus. Ou idolatram. Há pessoas que idolatram um filho, um carro, um cantor, idolatra um jogador, idolatra suas riquezas, e outros idolatram até mesmo o prazer pela prostituição, que é uma idolatria. Se entregam inteiramente seu coração. Vamos para mais uma reflexão aqui. Como também seus desejos para aquilo que você mais se entrega para se valorizar, aquele que você mais se arde em desejo, que você mais valoriza, isso dentro do seu coração, isso pode ser um Deus, uma idolatria. Você tem intensos prazeres, desejo por aquilo e se entrega e valoriza aquilo mais do que tudo. Então, mais adiante nós vamos falar a respeito do que pode ser, qual o tipo ou desejo que desperta no coração do ser humano, e isso que poderá ser até um Deus para essa pessoa. Vamos falar da primeira pontuação. Para o jovem rico, o dinheiro era o seu Deus, a idolatria. Nós já falamos isto aqui em outras meditações. Um jovem muito rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele disse: isso tenho feito desde a minha mocidade. Mas Jesus disse: te falta uma coisa, vai e vende tudo que tens e terás um tesouro, e vem e me segue e terás um tesouro no céu. Ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens. Ele virou as costas para Jesus e se foi. Aí, o que era o Deus daquele jovem? A riqueza, os seus bens. Ele estava apegado aos seus bens, ele valorizava aquilo mais do que tudo. Ele desprezou a vida eterna, que é o maior tesouro, que é a maior riqueza. E assim muitos têm feito do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus, e perdem a oportunidade que Jesus Deus de dar a salvação. Trocam pela riqueza desse mundo, amam mais o mundo do que a Deus, e aí se tornam-se inimigos de Deus. Não têm o prazer em ter Deus como seu Deus, porque viver para Deus, servir a Deus, é uma vida de renúncia, de abnegação, e muitos não querem negar sua vontade, preferem um Deus diferente, fazendo com que, com isso, perder a salvação. Vamos para a última pontuação, que é a segunda pontuação. Para outras pessoas, o seu Deus, com D minúsculo, poderá ser o quê? O vício, a prostituição, a idolatria em seu coração. Isso poderá vir a ser o seu Deus. E aí, o que fazer?
Nós vamos ler em Colossenses algo que fala sobre esses outros deuses, que já temos citado aqui, mas vamos falar dele. Olha só, o vício. Para muitas pessoas, a bebida, as drogas, e qualquer outro tipo de vício é o tudo dessas pessoas. Então, quem é que vai ser o Deus dessas pessoas que tem como o vício, aquilo que ele mais gosta, que ele não quer abrir mão? Será o Deus dessa pessoa. Outra prostituição, há pessoas que se ardem nos desejos de prostituição. E isso, o que poderá ser na vida dessas pessoas? O seu Deus, o desejo desenfreado do sexo, de se prostituir. E isso poderá ser a prostituição. E a palavra de Deus diz que os prostitutos, os idólatras, que a prostituição, o desejo ardente pela prostituição, isso se torna uma idolatria. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que ficarão de fora. Idolatrar pessoas ou coisas. Isso também poderá ser o quê? O Deus daquela pessoa. Tem aquele, vamos citar aqui, um jogador de futebol, um pastor, um bispo ou até um padre, fica com um apego, fica endeusando aquela pessoa. Isso é o quê? É idolatrar. Também poderá ser o Deus daquela pessoa. E por último, até mesmo a soberba. A pessoa que fica presa no seu eu, na sua soberba. É aquilo que ela quer, não abre mão, o certo é aquilo. O que é isso? Soberba, que poderá vir a ser um Deus. Nós vamos ler como texto bíblico sobre isso que falamos, sobre essas várias coisas que poderá ser um Deus na vida da pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, que falamos agora, impureza, paixão de lascívia, desejo maligno, avareza, que é dinheiro, riqueza, que a palavra de Deus diz aqui, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, que esteja bem claro no entendimento de cada um de nós. E isso poderá vir ser a um Deus, o Deus de algumas pessoas, e não o verdadeiro Deus. Concluímos. Aqui tem uma conclusão e depois vai ter uma reflexão. Conclusão: aquilo pelo qual você mais se entrega em seu coração, isso poderá vir a ser o seu Deus. Reflexão, e aqui terminamos. O único Deus verdadeiro que nos dá a vida e a felicidade é o Deus que criou todas as coisas e que habita nos céus. Aí é questão de conscientização, usar uma fé inteligente. Poxa, eu estou me viciando, isso está sendo meu Deus, mas isso está me destruindo, isso me fará me afastar mais de Deus. Outro, esse desejo muito forte, eu gosto dessa prática, eu gosto, isso é a minha vida, isso é o que me dá prazer, eu sou feliz, eu quero isso, e fiquei escravo da prostituição. Isso será um Deus que levará a pessoa para cada vez mais ficar distante de Deus e perder a salvação. E outros, através de a riqueza, tudo aqui, o dinheiro é um Deus. E use inteligência.
um dia morreremos. E as riquezas, todo o poder, de todo tipo de riqueza, vai nos levar a Deus? Não. Está escrito. Aquele em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 17, se não me falha a memória, diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que adianta ter rios de dinheiro, riqueza, ter tudo que está aqui, e fazer isso de um Deus e no final você não leva nada e perde a vida eterna. É questão de uma fé inteligente, usar a consciência. Então cada um vai escolher o seu Deus. E nós aqui deixamos esta palavra final. Não vale a pena todos desejam idolatrar alguém, ter tudo como um Deus e estar distante de Deus, que é amor, que é o verdadeiro Deus, que nos dá a verdadeira felicidade e a vida, a razão de ter prazer feliz, prazer com justiça, que promove, que são frutos que vai acompanhar a salvação. Isso é uma fé inteligente, é um sacrifício, mas é que vai fazer a pessoa já ser feliz aqui e por final estar com Deus para toda a eternidade. Será gozo, alegria no Espírito Santo. É o livre-arbítrio, cada um escolhe aquilo que decide. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Tem misericórdia de cada um de nós. Quebra as forças do espírito imundo, do espírito de idolatria pela ganância ao dinheiro e de outras coisas mais. Em nome de Jesus, dá a consciência de uma fé inteligente a todos para despertar o raciocínio e ser inteligente e humilde espírito para escolher o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.